Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre um livro que está sendo lançado pelo nosso ex-governador, Paulo Artung, Recortes, que vai ser lançado na quarta-feira no Yacht Club, Isso. né, às 19h30. Dr. Paulo Artung, é um prazer recebê-lo aqui na TV Ambiental. Para falar desse livro que o senhor está lançando agora, que fala, o título é Recortes, fala um pouco sobre sua grande experiência na vida política, né? Isso. É um livro que já reflete o meu trabalho pós-período de governo. As palestras que eu fiz, alguns trabalhos, alguns artigos que eu fiz, quer dizer, reflete já um período que, muito embora carregando essa experiência de ter passado por 2 mandatos no governo, carregando uma experiência de 5 outros mandatos, quer dizer, na verdade eu disputei 7 eleições, tive 7 mandatos. Começou com? Comecei em 82. No movimento estudantil, né? Primeiro, né? Antes disso. Assim, eu falo dos mandatos eletivos. O primeiro foi em 82, quando Camata se elegeu governador do estado, eu me elegi deputado estadual. Antes disso eu participei do movimento social, no caso do movimento estudantil. É um período muito rico da vida do país, que você lutava pela volta da democracia, pelas bandeiras importantes como anistia para aqueles que estavam fora do país, os exilados, os presos do regime militar. Então foi um período muito rico e de muita aprendizagem, né? Depois eu me formei em economia, né? Trabalhei aqui um período aqui na frente da TV Ambiental. Eu fui sócio de uma gráfica, né? Fui microempresário e posteriormente me candidatei a deputado estadual e fui eleito deputado estadual, e aí segui um período longo de mandatos, deputado estadual, deputado federal, prefeito da capital. Tive a interrupção de um período que eu fui diretor do BNDES no Rio, depois voltei, virei senador e depois governador. Então, de certa forma, essa experiência ela está posta nessa publicação. Mas é uma publicação que tem muito do Paulo Artung pós-governo, né? Quer dizer, tem 9 palestras que eu fiz no ano passado, das 20 e tantas palestras que eu fiz no ano passado, tem 9 que nós selecionamos, 2 sobre economia, falando da economia mundial, China, Estados Unidos, Europa, o que está acontecendo, como é que isso reflete no Brasil, no Espírito Santo. Tem 2 palestras sobre planejamento estratégico, uma ferramenta que eu particularmente acredito muito. 2 palestras sobre gestão, né? Essa coisa da gestão moderna, de trazer a gestão moderna, por exemplo, às instituições públicas do nosso país. 2 palestras sobre educação, que eu considero pessoalmente o maior desafio do nosso país, que é a instrução da nossa população. Você vê agora que o Brasil começou a crescer um pouco, como é que faltou capital humano, né? recursos qualificados, né? E deve faltar um pouquinho mais para frente aí. Claro. Muita coisa, né? Muita coisa para acontecer no país. Tem uma palestra sobre liderança, né? Eu escrevi assim, qual é a minha concepção de liderança, qual é o papel de um líder nessa sociedade que nós estamos vivendo, com tantos avanços tecnológicos, né? Com as redes sociais e assim por diante. Tem um grande artigo sobre política que eu escrevi, refletindo esse pensamento que eu tenho, que a política é uma conquista civilizatória. A política está desafiada nesse tempo que nós estamos vivendo, particularmente a representação política, a democracia representativa, e eu, de certa forma, discuto esses temas, e o foco é o público em geral, mas, evidentemente, tem um destaque especial que eu acredito que textos como esse podem contribuir, Almir, para formar lideranças, né? A tecnologia é linda, é maravilhosa, mas a tecnologia e os avanços tecnológicos não substituem o ser humano preparado conteúdo, né? E qualificado. Então, eu acho que a gente tem que, na vida, trabalhar, fazer as coisas,
não ser página em branco, preencher bacana a nossa caminhada na vida, mas a gente precisa formar pessoas como quem pensa sempre numa corrida de revezamento, formar novas lideranças na área empresarial, na área sindical, na área social, na área política, para que essas pessoas possam levar esse bastão para frente. Esse é um grande desafio, né? Como fazer isso, desenvolver novos líderes num país que ainda tem mais de 10% ainda de analfabetos, tem grande parte de analfabetos funcionais aí, e ainda uma carência grande de novos líderes, né? Quer dizer, parece que a sociedade ficou um pouquinho apática. Você não sente isso? Quer dizer, na verdade, nós temos um desenvolvimento histórico bastante deformado, né? Assim, quando a gente olha a história do Brasil, eu gosto muito de história, né? Porque a gente entende muita coisa do presente olhando um pouquinho o que aconteceu no passado. Quando você olha assim, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso é uma cicatriz na história social do nosso país, né? Quando a gente olha assim, o país, ele de certa forma, menosprezou a instrução do seu povo, né? Não digo da elite. A elite sempre foi educada nos melhores colégios ou fora do país, né? Lá no início da chegada dos portugueses, a elite educava os seus filhos em Portugal, né? Em Coimbra, né? A elite sempre buscou uma instrução para os seus filhos, mas essa mesma elite sempre tirou a possibilidade dos brasileiros de todas as raças, de todas as regiões e de todos os grupos sociais poderem buscar a instrução. Quer dizer, então, por isso que eu falo assim, a educação, Almir, para mim, é o maior desafio do país. No passado, libertava da escuridão da ignorância. Hoje, com as novas tecnologias, com a sociedade do conhecimento, a educação, a instrução, ela abre portas e janelas de oportunidades, particularmente para os nossos jovens. Então, essa é a aposta. O Brasil melhorou nessa área quando levou as crianças para o ensino fundamental, colocou na escola, mas falta na escola ainda qualidade. Qualidade no ensino do português, qualidade no ensino da matemática, das ciências. E esse é o grande desafio, né? Quando o professor Haroldo colocou aquele programa chamado Ler, Escrever, Contar na rede pública do Estado, eu fiquei muito empolgado, porque se a gente conseguir melhorar o ponto de partida, o P0 dessa formação educacional, a gente vai melhorar a vida desse capixaba, desse brasileiro, em todas as fases da educação e no futuro, porque o futuro do trabalho hoje é um futuro de aprendizagem continuada. Quer dizer, todos nós, eu saí do governo e fui estudar, né? Primeira coisa que me veio na cabeça quando estava chegando o final do governo é o seguinte: eu preciso agora ter um tempo para fazer uma reciclagem pessoal. Aprendi muito no governo, mas ao mesmo tempo perdi muita, por exemplo, oportunidade de estudar na minha profissão de economista, né? Então fiz um roteiro para poder seguir estudando, tentando me atualizar, me requalificar para a vida profissional. Quer dizer, porque a vida hoje é assim. Quer dizer, você tem que aprender a aprender, porque você está sempre estudando e tem sempre coisa nova que está desafiando no conhecimento. Então, esse é o grande desafio do Brasil. Se a gente falar assim, o país precisa melhorar aeroporto, precisa melhorar os portos, precisa melhorar rodovia, ferrovia, tudo é verdade. A energia precisa ficar mais barata no Brasil, que está muito cara, é verdade também. Mas o maior obstáculo ao nosso desenvolvimento não é energia, não é porto, não é aeroporto. O maior desafio é justamente a instrução do nosso povo. Um livro como esse, que compartilha experiências, é uma gotinha no oceano, mas é uma contribuição nessa questão de você formar pessoas, transmitir bons valores, bons princípios, transmitir ideais, né, para que essas pessoas possam nos liderar no momento seguinte dessa caminhada. Bem, e como fazer isso no momento em que a sociedade brasileira olha a classe política de uma forma generalizada como pessoas que não têm ética, que não têm compromisso com
a sociedade. Nós vamos um rápido intervalo, voltamos já. Fique conosco.